Federal Cast. Antes de tudo, é um privilégio, né, estar aqui mais uma vez para compartilhar, né, sobre a palavra de Deus e nesse tema tão maravilhoso que é as bem-aventuranças. A gente tem aprendido lições valiosíssimas, especialmente nesse tempo, né, que nós temos vivido tão difícil, um momento inesperado, assim, mas tem sido um alívio, né, dedicar esse tempo para aprendermos mais sobre o Senhor. É, Antes eu vou fazer só um resumozinho, né, do que a gente já viu. No primeiro estudo nós vimos o panorama geral, né, das bem-aventuranças e chegamos ao consenso de que as bem-aventuranças elas são características que fazem parte dos discípulos de Jesus. Quando a gente olha lá no início, né, isso em Mateus 5, no início diz que Jesus subiu ao monte e quando ele se assentou, aproximaram-se dele seus discípulos. Então, é um sermão voltado para os discípulos. E a gente, por isso, pode chegar ao ponto de que todas as bem-aventuranças são relacionadas aos discípulos de Cristo. Elas devem fazer parte do caráter cristão. Então, é muito importante a gente pensar nisso, né? Que não é uma regra de vida, um código de vida comum para todas as pessoas de modo geral, mas sim algo que é característico da vida cristã. Então, nós como cristãos devemos desenvolver todas elas durante a nossa vida. A gente viu a primeira também semana passada, que foi sobre os pobres de espírito, né, os humildes, e vimos que ela não é a primeira ao acaso, mas sim que ela é a base para todas as demais. Então, aquele que é pobre de espírito, ele vai ali é o ponto básico para todos os outros. Então, não significa que alguém pobre, financeiramente falando, mas sim alguém que reconhece a sua dependência do Senhor e que ele se coloca, né, no seu lugar como aquela pessoa que depende sempre de Deus. E a gente viu até o exemplo do fariseu e do publicano, né, naquela parábola que Jesus contou. E vimos como o Sermão do Monte ele contrasta essa posição do cristão e os fariseus em si, em alguns pontos, como a gente vai ver, inclusive hoje, em alguma parte. Então, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os que choram. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. E eu vou ler aqui. Mateus, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Eu não sei vocês, mas assim, a primeira impressão que eu tenho desse texto é que ele é contraditório. Então, será que ele realmente é contraditório? Quando a gente olha assim e pensa, feliz é aquele que chora. Isso na nossa, vou dizer assim, no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, a gente não consegue assimilar isso muito bem. Como assim, feliz é o que chora? Feliz é aquele que está chorando, que está se lamentando. Como é possível? Isso parece contraditório. Mas a verdade é que aqui Jesus está mostrando uma grande verdade que a gente vai discorrer sobre ela hoje, certo? Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é como o mundo nos diz o que é felicidade. Então, olha para as pessoas e o mundo em si diz assim: seja tão feliz quanto possível, seja o mais feliz que você puder. Não importa qual seja o custo, quantas horas você fique estudando para você chegar naquele ponto, ou quanto você se dedique, não importa o que você faça, não importa se você usa outras pessoas, mas o importante é você ser feliz. E isso me lembrou uma cena que eu acredito que vocês também vão lembrar, do filme O Rei Leão. Então, O Rei Leão tem uma cena que é muito conhecida, que é assim que o pai do Simba morre, né? Não é mais spoiler, eu espero. Mas assim que o pai do Simba morre,
ele foge, e quando ele chega no lugar, outra parte, ele vai encontrar com outros dois personagens e eles vão dizer: Hakuna Matata é a vida sem problemas. Uma vida sem problemas é aquilo que a gente precisa. Inclusive, eles cantam uma musiquinha, né? E ele diz: os seus problemas você deve esquecer, isto é viver Hakuna Matata. Então, a gente vê que a filosofia do mundo é essa. O que importa na vida é ser feliz e é viver. E essa felicidade, ela não tem relação nenhuma com o choro. O choro normalmente é visto como algo, uma expressão de fraqueza, de impotência, de certa forma, assim. E a gente vê que o mundo ele não incentiva ao choro, mas sim ao riso. E ser feliz é o objetivo da vida das pessoas, né? Então, no mundo não existe isso de se lamentar para ser feliz. É uma contradição. Já na igreja a gente pode ver duas correntes, eu vou dizer assim. A gente tem as pessoas que tentam mostrar uma espiritualidade através da lamentação e também as pessoas que tentam mostrar essa espiritualidade através da alegria. E isso são extremos opostos que mostram também uma deficiência no senso tanto de pecado como de alegria. E a gente vai ver um pouco disso, certo? Então, em Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, a gente vai ver no versículo 16 o que Jesus diz sobre os fariseus. E eu destaquei esse texto porque ele tem muito a ver com essa questão sobre a lamentação falsa, sobre uma tristeza extrema. Então, no capítulo 6, o versículo 16 vai dizer assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui Jesus está falando sobre os fariseus que gostavam de se mostrar muito espirituais, eles eram sempre queriam ser, né? Mostrar para as pessoas o quanto eles eram generosos, o quanto eles eram conhecedores. E aqui a gente vê que eles queriam mostrar que eles eram daquelas pessoas que fazem sempre jejum. Então, como que eles faziam para que as pessoas percebessem, né, que eles estavam fazendo jejum? Então, eles andavam contristados, todo. É interessante o jeito que Jesus descreve que eles desfiguram o rosto. Então, eles tentavam mostrar pela sua aparência que eles estavam fazendo jejum e ficavam tentando receber elogios das pessoas. Nossa, como ele é espiritual. Olha só, ele está jejuando. Aquela pessoa contristada. E muitas vezes nós temos essa tendência, né? De mostrar para as pessoas nesse estilo de lamentação falsa uma espiritualidade. Outros tentam mostrar, veem que o evangelho traz essa alegria, mas tentam mostrar essa alegria, uma alegria superficial, que não vem do coração. E uma alegria deslocada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é interessante pensar porque o próprio Cristo, ele é descrito como alguém que chora. Se a gente vê o relato dos evangelhos, nós vemos que Jesus passou fome, passou sede, Jesus teve cansaço e Jesus chorou. E não tem nenhuma referência assim dizendo literalmente que Jesus riu. Jesus riu, mas não, ele chorou. Não que Jesus nunca riu, mas a gente pode perceber que há uma ênfase na questão de que Jesus chorou. Então, nos mostra que chorar também não é algo errado, não é algo ruim, mas sim que o próprio Deus chorou, né? Então, chorar não é uma fraqueza e não devemos esquecer de que o próprio Deus encarnado chorou ao andar entre nós. Então, diante disso, a gente precisa estabelecer uma coisa. Quando a gente vê bem-aventurados que choram, a gente precisa entender que
dentro disso existe o conceito de pecado e o conceito de alegria, certo? Que a gente precisa ter isso bem equilibrado para que não haja nenhum tipo de confusão e para que a gente não se perca nesse assunto. Então, eu destaquei uma frase aqui do Martin Lloyd Jones que diz: é necessário que a convicção do pecado anteceda a conversão, pois o real senso de pecado precisa manifestar-se antes que haja real alegria na salvação. Então, é necessário que haja essa ideia do que é o pecado para que haja a ideia do que é a alegria. Então, a gente vai falar sobre isso um pouco, certo? Então, a gente viu que existe essa contradição, mas que não é isso que a palavra de Deus nos diz, mas antes são ideias complementares. E a gente vai ver por quê, né? Então, a pessoa que é cristã, o homem e a mulher, né, que tem a fé depositada no Senhor, ela é uma pessoa humilde de espírito, ela é pobre de espírito, como a gente viu semana passada, e por ser pobre de espírito, ela chora. Então, alguns pontos importantes que a gente precisa saber sobre esse chorar, né? Sobre o bem-aventurados que choram. Primeiro que o porquê, né? Por que que ele chora? E o primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é que ele chora por ele contemplar a Deus, sua santidade, a vida que Deus deseja que nós levemos. E quando ele olha para si, ele percebe que ele não corresponde àquilo. Então, o homem, ele chora porque o homem cristão, ele chora porque ele olha para Deus, vê o padrão de santidade, vê o padrão de todas as coisas, né, de justiça, de amor. Ele olha para si mesmo e vê, eu não sou assim, né, eu não sigo ao padrão que Deus deseja que eu viva, eu não sou. E isso traz em nós, né, aquela pessoa traz esse desamparo, essa desesperança nesse momento. Então, olhar para si mesmo diante de Deus nos dá essa sensação. E para lembrar sobre isso, a gente vai lá para Isaías, capítulo 6. A gente vai ver também como Isaías lidou com isso. Então, Isaías, capítulo 6. Essa é uma passagem bem conhecida. Isaías, capítulo 6, é quando Isaías tem uma visão, certo? E no versículo 3 a gente vê ele dizendo assim, ó: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Então, a visão de Isaías de Deus, quando Isaías viu aquele momento, né? E todos os anjos, né, clamando Santo, 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 o limiar do lugar tremia, e aquela coisa. Isaías vê o Senhor, né, a santidade de Deus, e olha para si mesmo e diz: ai de mim. Então, Isaías, ele viu o primeiro ponto, né? Ele sentiu essa lamentação, esse choro, por contemplar a Deus e sua santidade e perceber que ele não estava à altura dessa santidade. Outro ponto importante é que o cristão, além de chorar por não estar nesse padrão, ele chora pelos seus pecados. Então, todo dia, né, você chega em casa à noite e aí para refletir sobre tudo que você fez durante o dia e você fica pensando, nossa, eu fiz isso. Como eu fiz isso? Eu fiz isso de novo. O pior que às vezes é de novo. Eu fiz isso de novo, de novo. E esse autoexame que a gente realmente precisa fazer sempre, esse autoexame nos leva muitas vezes ao choro, ao lamento. Porque a gente vê que a gente ainda não chegou lá, né? Sempre tem algo, nossos pecados, ficam na nossa mente, a gente olha para eles e diz, nossa, de novo, eu fiz aquilo, de novo. E às vezes você fica
refletindo, né? Nossa, como é que eu me irei com aquilo? Respondi mal, falei com a pessoa daquele jeito. Logo eu, né? E faço isso. E essa sensação de que a gente está pecando contra Deus constantemente, constantemente, isso nos leva também ao choro, nos leva a essa lamentação. E outro ponto também importante é que o cristão ele chora pela sua natureza, não é só pelos pecados que ele cometeu, mas sim pela própria natureza que ele tem. Então é aquela sensação de que assim, nossa, de novo eu estou fazendo isso, mas por quê, né? Antes eu falei por chorar pelos seus pecados no sentido de que assim, eu me irei e respondi mal a alguém. E agora eu choro pela natureza, né? Por que que eu me irei? Por que que eu me iro com tanta facilidade? Por que eu faço isso ou aquilo com tanta facilidade? Essa minha natureza, ela não me abandona, né? Então, isso também nos traz muita tristeza, essa sensação de que nós não estamos à altura daquela vida que o Senhor deseja que nós tenhamos. E mais um ponto por fim, ele não chora só por contemplar Deus, por seus próprios pecados, pela sua natureza, mas também ele chora pelos pecados alheios. E aqui eu quero dizer assim que não é no sentido de se colocar como alguém superior, que fica julgando, né, nesse sentido de ser mais santo do que outra pessoa, não é nesse sentido. Sim, senão seria igual o fariseu e o publicano, né, que a gente viu semana passada. Não é nesse sentido, mas sim de ver o que o pecado tem feito com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, com a nossa sociedade, com o mundo, e se lamentar por isso, chorar por isso. Perceber que o pecado ele destruiu todas as áreas, né, não só da nossa vida, mas também do nosso semelhante, do nosso próximo. E os cristãos eles também devem chorar por isso, eles devem chorar pelo pecado dos outros, pela situação dos outros, nesse tempo que a gente tem passado. Tão difícil, né? Muita gente perdendo parentes e amigos, pessoas queridas, e a gente ainda vê pessoas, né, que acabam desviando dinheiro que era para a saúde, para alguma coisa, e eles vão e tomam para si mesmo. Tem gente desviando vacina, tem gente fazendo todo tipo de coisa, né? Como a gente tem visto nos jornais constantemente essas notícias terríveis. E a gente vê, né? Tudo isso é fruto do pecado, né? O pecado nessas pessoas e tem levado tantos outros a situações difíceis. Então, o cristão deve chorar por isso, ele deve lamentar pelas consequências do pecado na vida dos outros, né? E a gente viu quando nos episódios em que Jesus chorou, ele chorou também por isso. Quando Jesus chora lá no túmulo em frente a quando Lázaro morreu, a gente vê que ele chora pela incredulidade das pessoas. As pessoas estavam lá e não criam. As pessoas não criam que Deus, que o próprio Cristo tinha poder para isso, poder para ressuscitá-lo. Jesus, quando vai entrando em Jerusalém também, ele chora porque as pessoas o tinham rejeitado e uma semana depois ele iria ser crucificado. Então, a gente vê que o crente, ele também deve chorar. O choro, ele faz parte da vida do cristão e deve fazer nesses pontos. Ao contemplar a santidade de Deus, nós vemos que nós não somos equivalentes ao que ele exige de nós. A gente chora pelos nossos pecados constantemente. Devemos estar sempre fazendo esse autoexame, né? E chorando constantemente pelos nossos pecados. Choramos pela nossa natureza que é caída por nossas dificuldades, né? Por sempre fazer essas coisas. E também nós choramos pelo nosso próximo, choramos pelos nossos semelhantes, pela sociedade, pelo mundo que tem sofrido também por causa do pecado. Então, o cristão entende o que o pecado significa para Deus e por isso ele chora. Nós devemos entender o que significa realmente o pecado para Deus. E esse tipo de ofensa que é feita, né, ao Senhor é algo muito sério, muito grave. E a gente deve sim se lamentar por isso. Mas aqui não acaba a história.
aqui não é o final. E é isso que é maravilhoso. O versículo diz o quê? Se a gente olha lá o versículo, ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o versículo não termina por aí. Nós vemos que o mundo tem procurado só a felicidade, só o bem-aventurado. E eles têm procurado isso de várias formas, buscando em vários lugares, tentando ser felizes, né? Uma vida sem problemas. Mas nós vemos que o crente não, o crente ele deve chorar, mas ele chora com esperança. E essa é a diferença de todo o demais, de tudo o resto. Então nós vemos que bem-aventurados que choram porque serão consolados, e eles serão consolados quando? Eles serão consolados no passado, e no passado aqui eu quero dizer no momento da conversão. A pessoa que está sendo convencida do pecado é nesse momento que ela vai enxergar a santidade de Deus, ela vai ver a glória de Deus, né? Assim, como Deus é poderoso, como Deus é santo e como ele não compactua com o pecado. E essa tristeza leva à alegria, porque essa tristeza inicial de perceber que você não consegue alcançar o padrão que Deus exige, leva você a olhar e dizer: eu preciso de um Salvador. Então, essa tristeza, ela produz a alegria porque ela leva você ao Salvador. Quando alguém sente essa tristeza, esse lamento, esse choro, é porque essa pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem agido naquele coração e tem mostrado a ela que ela precisa de um Salvador. E não é qualquer um. Ela precisa do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, esse primeiro momento em que ela percebe o pecado é realmente um momento de lamentar, de chorar, mas que leva à alegria. E a gente pode notar isso lá em João, capítulo 4, quando Jesus ele está encontrando com a mulher samaritana, né? Então, Jesus ele chega para a mulher, ela está vindo tirar água do poço, Jesus vai e diz: dá-me de beber, e desenvolve todo um diálogo com ela. E quando vai chegando no ponto, aí Jesus fala, né, que aquele que beber dessa água vai voltar a ter sede, mas a água que eu der, essa água, ele não vai ter sede mais. E aí a mulher diz: me dá dessa água, e Jesus vai e fala o quê? Vai e chama o teu marido. Então aquela mulher vai e diz: eu não tenho marido. E Jesus vai e diz: realmente, você não tem marido, porque você já teve 5, e o que agora tem não é seu. Então, nós vemos que Jesus aqui mostra o pecado daquela mulher, mostra que ela estava tentando alcançar a alegria, a felicidade em homens, em outras coisas, mas que ela precisava olhar apenas para o Senhor. E naquele momento ela até desvia do assunto, que não sei o que, o tempo que a gente adorava no Monte Gerizim, e outros diz que é em Jerusalém e tal. Mas logo depois que ela entende que Jesus se revela para ela como Cristo, inclusive ele admite, né, para ela que ele era o Cristo, ele era o Messias, aquela mulher sofre um impacto muito grande. E dali ela deixa tudo e vai embora, vai contar para outras pessoas aquilo que Deus tem mostrado para ela. Então, de uma mulher comum e simples que foi buscar água, ao meio-dia, Jesus fez uma missionária. E ela foi naquela cidade, contou para muita gente, as pessoas vieram, muita gente ali também se converteu naquele momento. Então, nós vemos que aquela tristeza naquele momento que Jesus provocou nela, quando falou sobre os maridos, na verdade, era mostrando o pecado e a necessidade de um Salvador. Não de um qualquer, mas do Salvador, que é Jesus Cristo. Então, essa alegria, aqueles que já se tiveram esse encontro com Jesus, né, também já passaram. Então, é uma alegria. O homem que chora, ele é verdadeiramente feliz, tanto no passado, quando ele teve esse primeiro encontro com Cristo, quanto no presente. Então, a gente viu que o homem ele também chora por ele contemplar seus pecados, né? Em relação. Todo dia você chega em casa à noite e faz aquele autoexame: nossa, eu fiz isso, fiz aquilo de novo, de novo, de novo, e eu tenho caído nessas questões.
isso traz a tristeza, traz o choro. Mas a alegria também é no presente. Porque quando a gente identifica esses pecados, quando a gente olha para isso, a gente lembra que nós temos perdão contínuo em Deus. E vou convidar vocês a abrir lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 9. 1 João, capítulo 1, no versículo 9. Também é um texto conhecidíssimo, muito lindo. Então, 1 João, capítulo 9, vai dizer, capítulo 1, versículo 9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a alegria presente, é uma alegria presente. Quem chora por seus pecados agora, no dia a dia, encontra em Cristo o perdão. Então, aquela tristeza naquele momento nos conduz a essa alegria constante. A alegria constante de sabermos, de termos confiança de que todos os nossos pecados foram perdoados e que o Senhor está sempre conosco. Não há nada que eu possa fazer que me separe desse Senhor. Não há nenhum erro que eu cometa que venha me separar mais dele, porque ele me perdoou. E é um perdão sempre contínuo, todos os momentos. Inclusive, né, na continuação do texto de João, né, no capítulo 2, o versículo 1, ele diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a gente pode ter essa convicção, ter essa certeza de que todos os nossos pecados, eles foram perdoados pelo sangue que Cristo derramou na cruz. E assim a gente pode usufruir desse perdão, usufruir dessa graça, né? De que nós podemos chorar pelos nossos pecados todos os dias, mas ao mesmo tempo achar esse conforto, achar esse consolo, que é no perdão contínuo do Senhor. E a gente viu sobre a alegria no passado, no momento da nossa conversão, a alegria no presente, de todos os dias, constantemente, e também a alegria no futuro. E um dia nós sabemos que o nosso consolo vai ser completo e de uma vez por todas. E nesse texto eu queria que vocês também abrissem lá em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. E aqui a gente vê o ápice do consolo, que é o consolo completo, de uma vez por todas. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 3, diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então aqui nós vemos que o consolo do Senhor também vai ser completo. Um dia não vai haver mais lágrima, um dia não vai haver mais luto, um dia não vai haver mais pecado. Deus vai fazer novas todas as coisas. E nós seremos redimidos completamente da nossa natureza. Então, muitas vezes, como eu falei, né, a gente chora não só pelos nossos pecados, mas pela nossa natureza pecaminosa que habita em nós. E ainda que nós sejamos salvos, né, redimidos no Senhor, a gente sabe que a gente sempre está pecando, a gente erra aqui, erra ali, e sempre tem essa tendência, né? O nosso eu luta contra o, o Espírito de Deus em nós, né? Nós temos essa desejo, é como Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo, né? Dessa morte? Mas ele vai dizer: glória a Deus, porque é em Cristo Jesus que há essa liberdade. Então, nós choramos pela natureza, mas aqui nós vemos que Deus vai redimir e vai nos trazer um consolo completo, de uma vez por todas. E aqui a gente também vê que não só ele redime a nossa natureza, como também ele redime
a vida alheia, né? A gente tinha falado sobre isso, sobre lamentar em relação ao próximo, lamentar em relação à nossa sociedade, ao nosso mundo. Mas aqui no início do capítulo 21 nós vemos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então Deus também vai refazer nova todas essas coisas. E nós podemos crer que há um consolo, há uma alegria completa nesse momento. Então, para a gente ir finalizando, eu vou pedir que vocês abram no Salmo 32. Salmo 32, escrito pelo rei Davi. Algumas pessoas acreditam que esse salmo foi escrito logo depois de 51, que é quando Davi ele fala sobre o pecado de Batseba, e tem aqueles trechos que são mais conhecidos, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, ali, nesse contexto, a gente pensa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos da história de Davi e vemos que ele era um homem temente, um homem dedicado nas coisas do Senhor. Mas aí nós vimos que Davi cometeu um erro muito grave também. Então, rapidamente ele se envolveu com uma mulher, né, que era casada. Ele proveu meios para que o marido dela fosse executado e depois disso ele tomar aquela mulher para si, que já estava grávida dele, né? Então, Davi, ele conseguiu fazer tudo isso teoricamente escondido, né? Foi acobertado e tal. Só que ninguém esconde nada do Senhor. Então, o profeta Natan chegou e contou uma ilustração de umas ovelhas, né? E um homem pobre com ovelhinha que era quase como uma filha que ele cuidava, e um homem rico com muitas ovelhas. E aquele homem rico vai, pega a ovelha do homem pobre e oferece para um visitante. Então Davi fica irado com aquela história e ele diz que esse homem seja morto, que isso e aquilo. E aí o profeta Natan diz: tu és esse homem, né? Então, Davi ali, a primeira coisa que ele fez, ele não se irou contra a palavra do Senhor, antes ele chorou. E ali ele reconheceu o erro que ele tinha cometido, muito grande, né? Ele chorou, chorou e ele se lamentou por esse pecado. E aí ele escreve o Salmo 51 e posteriormente ele escreve o Salmo 32, que é o que a gente vai ler agora. Então, o versículo 1 diz assim: Bem-aventurado, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, aqui nesse trecho nós vemos Davi mostrando que ele lamentou pelo seu pecado. Ele diz assim: enquanto eu calei, enquanto eu guardei para mim aquele pecado, envelheceram os meus ossos, a tua mão pesava sobre mim dia e noite. E ele sofria por aquilo, mas quando ele decidiu confessar ao Senhor os seus pecados, entregar ao Senhor, né? Ele diz que não ocultou mais a iniquidade. E aí o Senhor, ele diz, né? E tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, Davi aqui mostra que Deus esse é o Deus que perdoa, que vem e age, né, no coração daquele que compreende, aquele que compreende o seu pecado, aquele que chora pelo seu pecado, que se lamenta. E a partir disso, ele vai e diz: bem-aventurado, feliz. Feliz é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dor. Então, Davi aqui ele está mostrando como é feliz o homem que reconhece o seu pecado, que chora pelo seu pecado, que entende a santidade do Senhor, mas que
ele compreende a obra da salvação, né? A grandeza do sacrifício que Cristo fez por nós. E ele aqui ele mostra que é bem-aventurado, é muito feliz aquele que tem o pecado perdoado. Então, mais do que uma vida sem problemas, como a gente viu, que o mundo tenta pregar nessa vida sem problemas, sem complicação, fuja das suas dificuldades, faça o que você precisar fazer para ser feliz, não importa quais sejam as consequências, o custo, mas seja feliz. Essa é a filosofia do mundo, mas a gente veio aqui que não é assim que o Senhor nos instrui. Mas antes ele diz: olhe para você, perceba a sua dificuldade, os seus pecados, perceba a sua iniquidade. Mas olhe também para a cruz, né? Olhe para o Senhor que pagou por esses pecados, que nos traz uma vida em alegria. E não é uma alegria superficial, não é aquela alegria que eu estou sorrindo e está tudo bem. É uma alegria muito mais profunda, é uma alegria que transborda para outras pessoas, né? Que transborda os nossos relacionamentos, porque é uma alegria de liberdade, de gratidão, é uma alegria que nos mostra, né? Nos inspira a compartilhar isso para outras pessoas que percebe que ainda que essa vida aqui aconteça tantas coisas ruins, né, como a gente tem visto esses dias, mas ainda assim nós vemos que muito mais o Senhor já nos libertou de uma doença muito maior, de uma dificuldade muito maior, que era o nosso próprio pecado, que a gente não consegue se livrar sozinho, mas o Senhor fez isso por nós. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, que a gente lembre disso, lembre sempre disso. E eu queria desafiar, né, vocês, aos crentes eu não conheço, né, a maioria aqui, mas aqueles que são cristãos, né, eu queria desafiar vocês a chorar mais pelos seus pecados, a repensar mais a sua vida, fazer esse autoexame, porque nós vimos que aquele que chora é aquele que se alegra. Então, chore mais, mas também isso indica que você vai ter mais alegria, porque quanto mais a gente percebe nossos pecados, mais a gente vê a graça de Deus, mais a gente vê como Ele é amoroso conosco, como ele é bom, como o amor dele é grandioso, como nós precisamos dele. Então, que nós venhamos a chorar mais, mas também nos alegrar mais nisso. Que nós sejamos gratos. Sejamos gratos por tudo que o Senhor fez, por tudo que Ele tem feito, que Ele vai fazer ainda por nós. Que nós sejamos gratos pelo perdão que Ele nos deu. E não é um perdão de um momento naquela conversa, não é só ali, mas é um perdão contínuo, crescente. É um perdão e o consolo, né? O consolo que nós temos. E mesmo quando nós fracassamos, nós sabemos que Ele ainda está conosco, que Ele não nos abandona, não nos desampara, mas que Ele vem e nos preenche de novo, nos dá força para prosseguir. Então, sejamos gratos por esse consolo que é cada vez mais crescente e que um dia será completo, um dia não será mais momentâneo, né? Mas um dia nós seremos finalmente livres. E o último desafio é compartilhe, especialmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo que sofre, que não que antes não houvesse, mas a gente tem visto um sofrimento muito maior, a gente tem visto as pessoas reconhecendo como a vida ela é imprevisível, como nós não temos controle sobre nada, e que as pessoas estão desesperadas, muita gente está desesperada nessa situação que nós estamos vivendo. Então, compartilhe isso, compartilhe essa boa nova como consolo do Senhor, aquilo que a gente realmente precisa, e essa alegria, ela pode, pode nos trazer ânimo, né, para a nossa vida, especialmente nesse momento complicado. E se há alguém aqui que ainda não é cristão, que ainda não teve esse encontro com Jesus, eu digo a vocês que não há alegria no mundo maior do que essa. Só é feliz aquele que chora diante de Deus
Então, como nós vemos aqui, esse choro é um choro que é necessário, é importante demais. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado, porque assim nós somos consolados pelo Senhor. Então, não perca mais tempo. Você não vai encontrar alegria no mundo, você não vai achar nenhuma razão pela qual viver lá fora. Isso tudo é passageiro, mas o Senhor, Ele nos dá a verdadeira alegria, e uma alegria que aponta para algo muito maior do que nós. Então, para encerrar, eu digo: quer ser feliz? Então, chore aos pés da cruz e encontrarás a fonte da verdadeira alegria. Então, que o Senhor venha a trabalhar isso nos nossos corações hoje e que essa palavra assim fique guardada, né? Assim, que ela frutifique na vida de cada um. Espero que tenha falado ao coração de vocês como falou ao meu também. Amém? Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Te agradeço, Senhor, por cada um que entrou, Senhor, nessa reunião hoje. E te agradeço, Senhor, especialmente pela tua palavra que nos ensina, Senhor, como é precioso os teus caminhos, como é preciosa, Senhor, a tua salvação. E que nos mostra, Senhor, que a verdadeira alegria vem de ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer cada vez mais com os nossos pecados, Senhor, a reconhecer que nós precisamos do Senhor para que venhamos a viver de modo digno de Ti, Senhor, mas que nós sejamos gratos, Senhor, cada vez mais pela alegria que o Senhor tem nos dado, pelo consolo, Senhor, que Tu nos prometes, e que nós venhamos a viver com a esperança, Senhor, de que um dia nosso consolo será completo, Senhor. Um dia nós seremos livres, Senhor, dessa natureza pecaminosa que habita em nós. E um dia nós estaremos face a face contigo. Nós te agradecemos por isso, por essa tarde, por cada um, Senhor, e te pedimos que esteja cuidando de nós nesse momento. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.